melhor para nós. Todo o universo é cheio de divisões incontáveis, e todas elas obedecem a uma lei, capaz de colocar cada um em seu lugar merecido. Essa harmonia nos prova a bondade do Criador, que espalhou mundos, sóis e estrelas no espaço infinito, porém, cada um se encontra no seu lugar certo. A nossa capacidade de escolha deve estar vibrando com nossa evolução espiritual, porque escolher o que não suportamos é desespero sem necessidade. Há mundos e mais mundos esperando habitantes, mas, que sejam espíritos que suportem sua influência e que lhes facultem, igualmente, algo que a matéria absorve e melhore, atendendo ao progresso que afinize com as suas necessidades. A vida tem a segurança de Deus, pela sua onisciência, pulsando em toda parte do universo. Se quisermos estagiar em planos superiores ao em que nos encontramos, é necessário fazer jus a esse ideal. Trabalhemos e avancemos no nosso mundo íntimo, aprimorando as nossas qualidades, porque somente elas abrir-nos-ão a porta do mundo bem-aventurado para o nosso coração. Não há engano da divindade em colocar-nos no lugar em que nos encontramos. Somente recebemos o que merecemos, em qualquer lugar onde estivermos. Podemos confiar em Deus, que Ele é sempre Deus de bondade e de amor, e nós todos somos seus filhos. Se não damos pedra aos filhos que nos pedem pão, Deus não iria fazer de outra forma, e isso desperta em nós cada vez mais esperança nele, confiança no que Ele pode nos dar, sempre nos ajudando a escolher o melhor. Filosofia Espírita, volume 4. Trabalhamos esperando, pois, se semeamos vida, colheremos vida. A nossa existência é uma eterna semeadura, basta sabermos escolher as sementes, pelo pensar, pelo falar e pela vida que levamos, pois a felicidade se encontra dentro de nós, esperando que a descubramos. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 185, Evolução Moral e Física. O progresso é força de Deus que abrange toda a criação. O homem cresce, porque desperta seus valores, depositados por Deus em seu coração. A matéria, sendo criação de Deus, igualmente tem direito no carro do progresso. O corpo físico tem sua linha de aperfeiçoamento em todos os rumos que a vida possa lhe pedir, porque, se o espírito aperfeiçoa, necessário se faz que encontre corpos que correspondam ao seu crescimento espiritual. Todos os reinos da natureza têm sua marcha de ascensão. Essa é, pois, uma lei, pode-se dizer que é um determinismo da divindade. As gerações que sucedem a gerações, têm de encontrar corpos mais sutis, de acordo com seus valores espirituais. A vida é esperança, e a esperança se encontra no crescimento da alma para voltar a Deus, de onde veio. O espírito tem o direito, ou a obrigação, de trabalhar conscientemente para o seu progresso, adiantando seu despertamento, no que tange aos dons que possui. Essa é sua parte, que ele deve e pode fazer. Todos os mundos estão sujeitos ao progresso, na pauta da vida onde gira e espera suas transformações. Quem perpassar ligeiramente algumas páginas que escrevemos sobre o assunto, pode pensar que estamos afirmando que Deus criou as coisas e os homens imperfeitos. Essa não é a ideia nossa, e nem queremos que se acredite assim. Deus, sendo perfeito, como já dissemos muitas vezes, não iria criar nada fora desta linha da perfeição. Tudo o que Ele, o soberano Senhor, fez, tem o traço da perfeição espiritual, mas, os valores de tudo se encontram em estado latente. O despertamento vem com o tempo, por processos capazes de despertá-los para a vida. É nesta assertiva que sentimos que o Pai é todo amor, por não esquecer de nada para nos fazer felizes. Todos temos direito à felicidade, porque essa felicidade existe dentro de cada alma. Basta abrirmos esse celeiro espiritual, como o sol que deve brilhar no nosso mundo íntimo.
A doutrina espírita surgiu no mundo com todas as condições de ajudar os homens a acelerarem seu aperfeiçoamento em todos os campos de entendimento, e é nesta sequência que o próprio tempo assimila, que estamos todos trabalhando em conjunto, sob a direção do Cristo, de modo que os seres humanos se encontrem a si mesmos e conheçam as suas deficiências, dando início a impulsos constantes, para que o Evangelho possa ser vivido em todas as suas modalidades, no sentido de ganhar a libertação espiritual. As moradas são inúmeras, no espaço de Deus, e as humanidades que habitam os mundos, são substituídas periodicamente, por necessidade de melhores aprendizados. Isso acontece como nos países, estados e municípios da Terra, onde os valores se enriquecem nessas permutas de conhecimentos. Mas é bom que saibamos, Deus é um só Senhor, que tudo fez e tudo dirige em diferentes aspectos. Somente Ele cria, nós outros somos co-criadores, na grande oficina do Pai. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 186, Mundos Venturosos. Quem se encontra envolvido na carne dificilmente pode ter uma ideia do que pode ser um mundo venturoso, onde somente aportam espíritos puros, aquelas almas que já se encontram em condições de falar como disse Jesus, eu e meu Pai somos um. Esses mundos já passaram por todos os métodos de crescimento, por todas as provas que a humanidade precisava e se purificaram na forja da dor, dos infortúnios, dos problemas. Mas, somente o tempo pode nos conferir o diploma da libertação. Não há outro meio, a não ser o tempo, para o espírito acordar na lucidez divina e conhecer a verdade. Há mundos elevados em que os espíritos ali estagiados se encontram com corpos fluídicos, pelo aperfeiçoamento da matéria. Tudo neles acompanha o progresso do espírito, e a beleza é o penhor da natureza, oferecendo um visual encantador aos moradores. Todavia, é bom que se compreenda que o espírito ignorante não se sentiria bem nessa estância de luz, devido ao seu modo de vida ser outro, sem condições de mudanças apressadas. Todos têm seu habitat, o animal, o homem, e qualquer troca sem preparo provocará desastres de difícil reparo. Sabemos que o progresso não dá saltos. Entretanto, ele não para, a sua marcha é permanente em todos os sentidos, porque é vontade do soberano arquiteto do universo. Os mundos são incontáveis na imensidão do cosmo, e incontáveis são as humanidades, bem como suas diferentes posições. Cada qual tem sua posição na escala espiritual, e os Cristos são inúmeros em toda a criação, responsáveis pela direção dessas humanidades e desses mundos. O movimento é deslumbrante em toda a casa de Deus, onde o amor sustenta os seus filhos e a harmonia garante a ordem. Se há mundos inferiores, como no caso da Terra, não fiquemos tristes. Quem conosco trabalha nela se encontra em caminho dos mundos venturosos. Esperemos e trabalhemos, compreender o que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ele, por sua bondade, nos legou os preceitos pelos quais entendemos melhor e com mais acerto o que devemos fazer em nosso próprio benefício, conhecermos a nós mesmos e nos tornarmos livres. A pureza da alma surge na amplitude da nossa vida, no silêncio que o nosso conhecimento nos ensinou a respeitar. Com o passar das eras no bem, no amor e na caridade, o espírito vai se iluminando, como a noite sucede ao dia, e a ideia da imortalidade assegura a vida na fé que estabelece a felicidade. Estamos distantes dos mundos venturosos, mas não impossibilitados de alcançá-los. Abençoemos o tempo, que ele nos indicará, sob as bênçãos de Deus, sob o olhar do Mestre, quais os caminhos que deveremos trilhar capacitando-nos a habitar essas casas que já conquistaram seus lugares nas culminâncias dos céus. Para tanto, devemos trabalhar e lutar, mas, lutar com nós mesmos, vencendo as nossas deficiências, para encontrarmos o Cristo em nós, servindo-nos de motivo de glória, dentro da glória de Deus.
Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 187, a força mental. A mente educada é tudo para a felicidade da alma. As reencarnações sucessivas em variados mundos que circulam no espaço cósmico são escolas que têm a missão de educar a mente dos habitantes. Essa educação não se faz em curto espaço, ela leva milênios incontáveis, porque a educação dos espíritos dentro das ordens de Deus não é o que se fala no mundo por alguns estudiosos, com ideias baseadas em repetições, por vezes, humanas. Tudo isso são processos e nunca a realidade das coisas de Deus. O despertamento espiritual vem pela força do tempo, nas condições naturais das atividades do bem, que os espíritos elevados nos revelam e as almas iluminadas nos deixam exemplos em várias posições onde são chamadas a servir. As regras humanas são falíveis e, muitas delas, perniciosas. A natureza nos ensina, na simplicidade da vida, como devemos levar uma vida honesta e com segurança pela fé. No que toca à vida de um espírito que mudou de mundo por necessidade evolutiva, ao chegar a esse mundo ele muda de roupagem e se reveste de outra compatível com aquele mundo que lhe empresta as condições de viver, como os homens fazem ao passar para outro país, cujo clima é diferente do de origem. A diferença é que se troca a roupagem perispiritual pelas forças mentais, com recursos do próprio mundo interno. A nossa mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que se deseja, de toda a vida, por ser ela semelhante à mente que a criou. Disse o livro sagrado: Vós sois deuses. De fato, todos nós, como filhos do Criador, somos seus semelhantes, e temos todos os recursos para nossa felicidade. A alma, quando passa para um mundo venturoso, troca de roupa fluídica. São os tecidos sutis do perispírito, feitos ou modelados de acordo com o mundo que deverá habitar. A troca é de acordo com as condições do mundo, para que o espírito encontre meios mais fáceis, instrumento mais adequado para viver, onde a paz e a felicidade possam ser seu clima de amor. Para isso, devemos começar, no mundo que nos encontramos, a educar-nos em todas as modalidades que a nossa compreensão busca. Aos que já tiveram a felicidade de encontrar a doutrina dos Espíritos, que Deus abençoe, para que dela façam bom proveito e não percam a oportunidade de se aperfeiçoarem todos os dias, horas e minutos. Ela é o mesmo Cristo convidando os seus discípulos para mais perto desse ponto. Devemos mudar de roupagens em todos os sentidos, no pensar, no falar, no escrever e nos atos, e que a nossa vida seja uma indústria de roupas na mais pura linhagem do amor, para que possamos encontrar o entendimento e com ele a paz espiritual, aquela paz com trabalho e aquele trabalho com amor e caridade. Tanto os corpos como os perispíritos, nos variados mundos, têm variações correspondentes com a evolução de cada mundo, pois é a justiça de Deus, dando a cada um o que ele merece dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 188, Espíritos livres. A condição de espírito livre é conquistada pela alma em suas variadas reencarnações, nos diversos mundos. A idade da alma é a soma das suas experiências. A liberdade do espírito lhe vem pelo conhecimento da verdade. Já é do nosso conhecimento de que Deus criou a alma simples e ignorante. No entanto, toda a criação tem na sua estrutura todas as qualidades espirituais do seu Criador, na feição de filhos do seu coração, sem, com isso, poder eles se igualar. Os espíritos livres, os puros espíritos, não estão apegados aos mundos que habitam, porque consideram como sua casa o mundo onde se encontram naquele momento. Amam a todos de igual modo, considerando-os como seu próximo. Mas, nunca se esqueçam de, em primeiro lugar, amarem a Deus sobre todas as coisas, mandamento divino que todos respeitam com sinceridade. Os espíritos livres sentem a felicidade onde se encontram,
e trabalham em benefício da ordem e do progresso onde quer que seja. Eles estão completamente libertos das mazelas humanas, já se esqueceram do ódio, não se lembram mais da inveja, do ciúme, enfim, da decadência moral. Compreendem e aceitam todas as regras estabelecidas pela natureza e vivem dentro da alegria. A sua pureza lhes mostra a verdadeira paz. Os espíritos puros, por vezes, habitam certos mundos compatíveis com seus entendimentos, porém, não ficam apegados a eles, podem estar em toda parte e, pelos dons que desenvolveram, o céu se encontra dentro deles. Isso é uma ciência divina, doando aos filhos de Deus o que eles alcançaram pela maturidade espiritual. Os espíritos ignorantes o são por não conhecerem a verdade que os libertam. Quando eles passarem a conhecer as leis do Criador, imutáveis em todas as direções, e respeitá-las, entrarão nos caminhos da luz, e deles nunca mais sairão. Jesus, a esse respeito, afirmou que eles não sabem o que fazem e que não são maus, apenas ignoram o que se encontra de bom em seus caminhos. A liberdade tem um preço. O custo é sobremodo grande, maior do que se pensa, porque ela não se compra com o ouro do mundo, nem com as tramas da inteligência que desconhece o bem comum. Ela depende do amor que se pode desenvolver na vida. A maturidade é o selo da liberdade e, para tanto, o tempo é o grande cooperador deste estado da alma. A Terra, tornamos a dizer, é um mundo de provas, onde as almas respondem pelos seus atos e pagam as suas dívidas, recolhendo experiências e conferindo valores. Que os espíritos nela estagiados procurem valorizar o tempo, para que esse tempo possa lhes dar uma luz, de modo a levá-los a enxergar os caminhos da vida. Que não se esqueçam de Jesus, ele é o doador maior nos caminhos do mundo, é o pastor do rebanho que se acha no mundo terreno e, passando por ele, encontrarão mais vida e mais entendimento em todos os campos do amor e do saber. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 189, O Despertar. O espírito tem, igualmente, a sua infância. No início de sua individualidade, somente tem instintos qual o animal, a sua vida é instintiva e ele não tem consciência de si mesmo. Não compreende as leis e sua condição é de simplicidade e ignorância. Não goza das suas faculdades, porque elas se encontram adormecidas. Somente o tempo, nas sucessivas reencarnações, na dor e na violência que recebe de fora e de dentro de si mesmo, é que vai entendendo o objetivo de sua vida. Todos nós que escrevemos do mundo espiritual, já passamos por estas fases de animalidade total. Passamos a nos reunir em grupos, em sociedades, instruímos a família hoje, encarnados e desencarnados, estamos procurando entender Jesus nas suas mais lindas advertências e nos seus maiores preceitos, que têm o poder de orientar e nos levar ao conhecimento de nós mesmos. A vida é uma escola, os anjos do Senhor são os professores, e nós outros, os alunos. Queira Deus que possamos estar ansiosos para o aprendizado. Temos, no seio da consciência, valores imortais em tudo que concerne ao amor. São dons divinos colocados em nós pelo Criador, por isso são intransferíveis. Por onde andamos, levamos o que é nosso e a nossa criação mental. Podemos adivinhar o que fomos no passado pelas nossas tendências do presente, bem como saber o que poderá acontecer conosco no porvir, pelo que agora estamos fazendo. Chegou o momento de nos melhorarmos e o Espiritismo ser-nos-á uma força poderosa, a nos indicar a estrada luminosa por onde passou o guia maior da história dos povos, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou traços de luz nas letras do Evangelho e na sua vivência, com exemplos confirmando sua majestosa vida de santo dos santos, deixando para toda a humanidade novas forças que nos dão o poder de levar a nossa cruz até o fim. Não gozamos da plenitude dos poderes que guardamos no coração porque eles necessitam ser despertados, mas a esperança nos confirma e assegura que somos donos destes poderes como filhos de Deus.
Basta que os despertemos, nos libertando de todo o mal, fazendo nascer o sol da vida dentro da nossa própria vida. É Deus em nós e nós em Deus, como sendo um único ser da glória e na plenitude do amor. Por enquanto, custamos a entender a linguagem da senda evolutiva da alma, mas o caminho para Deus é Jesus, e Ele já veio e nos deixou o celeiro de todo o entendimento, bastando que entendamos e sigamos a voz do pastor. Na verdade, não nascemos pela primeira vez já sábios ou santos, não obstante, seremos santos e sábios pelas mãos do progresso traçado por Deus, sob o comando do Cristo, que não nos perde de vista. A inteligência do homem vai despertando progressivamente, de acordo com o seu crescimento espiritual, e rogamos aos homens que façam bom uso do raciocínio, para que não venham a recomeçar o aprendizado em nova existência, tendo a dor como mestra. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 190, Primeiros ensaios. Nos primeiros ensaios da alma para a vida, ela se encontra na infância e, tomando o corpo, a infância continua. Contudo, a alma carrega consigo as mesmas qualidades angélicas, ainda que em estado latente. A justiça nos garante os mesmos valores dos grandes sábios, mas é preciso que seja desenvolvida essa capacidade espiritual que todos temos. A força maior que nos ajuda a despertar o celeiro nos cofres da consciência é o tempo. Esse tempo, conjugando com os nossos esforços, tornar-se-á uma fonte de qualidades espirituais elevadas, capazes de nos tornar anjos. Os índios nem sempre são almas nas suas primeiras reencarnações, porque em quase todos eles já desponta certa inteligência que o espírito primitivo não possui ainda. Eles têm paixões, ciúmes e, de certa forma, muito raciocínio. Não existe regressão, em se tratando de conquistas espirituais. Mas certamente que há em relação ao ambiente onde reencarna. Um grande intelectual de país civilizado pode voltar em uma taba de índios para repetir um aprendizado que ele esqueceu pela prepotência, pelo luxo, pela avareza e pela luxúria. Ele muda de escola, sem regredir no que aprendeu. A justiça sempre opera em benefício de todos nós. Um senador romano de épocas recuadas pode renascer em tribos de negros, no seio do continente africano, onde, por vezes, se alimentam de ratos, para que possa refrear o orgulho e dar valor às companhias de que se veja cercado. São mudanças de posição, de família, de ambiente e de cor, objetivando a disciplina esquecida para se regalar nos valores transitórios. A alma se encontra em plena infância espiritual na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes sem nem sinal de razão, e também não se vê a riqueza moral, por não encontrar lugar para tal sentimento de fraternidade. Essas almas estão bem distantes do estágio atual dos homens que se encontram na Terra, assim como os da Terra estão distantes dos mundos venturosos. No entanto, o dever é caminhar com as devidas forças, progredindo no amor e as sabedorias. A humanidade da Terra já passou milênios vestindo e revestindo corpos, e ainda precisa de muitos para se iluminar interiormente. Os princípios educativos, Jesus nos legou há quase 2000 anos, certo de que algum dia os homens poderiam aproveitar essa bênção de Deus, que veio ao mundo por intermédio de seu Filho. Os ensaios deverão continuar. Ainda estamos na parte teórica e nela devemos amadurecer através da vivência. Esses são os caminhos que todos devemos percorrer, degrau a degrau, até alcançarmos o topo das claridades espirituais. Vamos trabalhar, vamos lutar com nós mesmos, dominando nossas paixões, libertando-nos das inferioridades. O espírito passa por vários reinos da natureza terrena, ou, como queiram, da natureza física. São ensaios e quando o princípio inteligente toma forma humana, começa a sentir algumas claridades da vida imortal. A forma humana é um vestibular para a vida espiritual. Deus não tem pressa, mas fez leis que impulsionam o progresso.
Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 191, o estado da alma. O estado da alma em suas primeiras vestimentas materiais é rudimentar, pelos rudimentos de vida que se apresentam no espírito ainda em sono. Entretanto, mesmo naquele estado primitivo, a sua natureza tem valores imortais que o porvir irá conhecer como semelhantes aos dos espíritos superiores. Deus, o Supremo Camartelo, criou a vida em todas as suas sequências, vida esta que obedecerá às leis criadas por ele mesmo inconsciente, e quando a lucidez se fizer presente pela regência do tempo, ela entrará na corrente do progresso, com esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito como sendo a sua conquista, no que lhe toca fazer. As próprias paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição, a qual virá depois, pelo conhecimento e prática do amor. As tribos indígenas nem sempre são compostas de almas primitivas. Existem muitos índios que ali vieram como provações, e nesse estágio de provas acabam ensinando muita coisa aos outros, que desconhecem o princípio de muitas leis naturais. Há grandes espíritos, intelectualmente falando, que ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade, abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência, porque na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Quantos deles não foram, por bênção de Deus, ressurgir nas tribos africanas para eles uma degradação biológica, racial e social no sentido de quebrar a prepotência, amenizar o ódio e entrar no aprendizado da humildade. Quando os navios negreiros trouxeram da África para o Brasil milhares e milhares de negros, muitos dos quais vieram juntos, e muitos deles eram antigos patrícios romanos, que se degradaram pela luxúria e maldade. Vieram, ou voltaram, como escravos onde o chicote e a masmorra eram a escola da tala para a pele e do engenho para os sentimentos. Era, realmente, correção, que ocorreu na terra e o tempo conhecia aqueles negros que antes foram senhores implacáveis. Muitos deles melhoraram, adotando os princípios de humildade e obediência, tornando-se úteis em todos os trabalhos caseiros, uns, na figura das mães pretas como amas de muitas utilidades na criação dos filhos dos seus senhores, outros, como conhecedores de ervas, como curandeiros de fama, que curavam os próprios carrascos e familiares quando adoeciam. Já se destacavam naquela época os negros inteligentes, ainda que sem qualquer tipo de instrução. Muitos eram filhos de escravas com senhores de engenho, para terem melhores oportunidades de aprender e, daí, ajudar na libertação da raça. Se regrediram material, social ou intelectualmente, tal não ocorreu espiritualmente. A vida registra tudo o que fazemos em todos os ângulos dela, sem perder um tio que seja. Tudo no mundo é aproveitado para o grande bem da coletividade. Deus é Deus de bondade e de amor e, no grande empenho de ajudar a todos, usa os recursos que acha mais conveniente. O espírito é viajor da eternidade, que passa de país para país, de mundo a mundo, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 192, Gradatividade. Existem os degraus, como sendo escala de ascensão, para todos os espíritos no universo de Deus. Ninguém pode, e a razão não ensina o contrário, em somente uma existência, aperfeiçoar-se em todos os rumos. São necessários milhares e milhares delas, com acertos e desacertos, aprendendo e colhendo experiências para o grande celeiro da vida. Em uma só encarnação, a alma não tem condições de alcançar a perfeição. Seria um contrassenso, uns passarem por caminhos tortuosos, sofrendo e disciplinando-se, e outros tomarem uma evolução reta e com poucos anos atingirem a angelitude. A evolução, ou o despertamento do espírito, se processa de letra a letra, de passo a passo, de reencarnação a reencarnação.
Não haveria mérito algum para o espírito se Deus já o fizesse em seu completo despertamento espiritual. Certamente o que ele nos fez simples e ignorantes. Contudo, os valores que carregamos desde a nossa formação se encontram em estado de sono, uns mais e outros menos, de acordo com a evolução de cada um. O espírito mais velho, logicamente, tem mais experiência do que mais novo, mas todos têm as mesmas oportunidades de ascender para o infinito. A casa do Pai é grandiosa, e acolhe todos os filhos, dando a cada qual o que ele merece na pauta do seu despertamento espiritual. O estudante da doutrina dos espíritos deve orar, meditar nas leis espirituais que, gradativamente, vão trazendo a seu conhecimento os segredos da vida, e quando passa a conhecê-los, a liberdade vai chegando em seu coração. Na nossa caminhada espiritual existe algo que deve ser feito por nós, e às vezes esse algo nos pede esforço e sacrifício, renúncia e coragem para vencer problemas inúmeros. A nossa tarefa é lutar, lutar todos os dias, porque toda a luz nasce do movimento e a inércia é a treva no caminho. Tudo que se faz bem feito, parte de um princípio, gradatividade. Se queres fazer as coisas de uma só vez, sem obedecer à sequência estipulada pela harmonia divina, nada fazes bem. Até a criação de Deus, na sua grandiosidade, rompe em harmonia e dentro da sua criatividade, ele trabalha sempre e nada faz de uma vez. Nada se faz, tornamos a repetir, com passe de mágica, mesmo a nossa cooperação, naquilo que devemos cooperar, deve ser feita de acordo com as nossas forças, e o Senhor não nos pede mais, somente o que suportamos em caminho. Porém, não devemos fazer menos do que podemos fazer. O espírito, desde a sua gênese, vem se despertando lentamente pelos processos estabelecidos pela lei do progresso e, quando chega a razão, aparece a sua parte a ser feita, e que ele deve fazer no âmbito das suas possibilidades. Deus criou a vida e leis para serem obedecidas. Deus criou os mundos e leis que os governam, assegurando a harmonia universal. Lembremo-nos todos os dias da gradatividade, nunca parar, mas jamais crescer desordenadamente, sem as possíveis seguranças, como viajores de Deus e de Cristo. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 193, Subir e crescer. As leis, criadas por Deus não permitem que o homem, em uma reencarnação, desça, espiritualmente, mais abaixo do que acontece a regressão. O espírito não regride, ele sempre avança para a frente e para o alto. O que pode acontecer é a alma descer socialmente. Regressão material é escola para o espírito. No entanto, o que aprendamos nunca mais esquecemos, pois significa despertamento. Os valores espirituais adquiridos irradiam sempre em todas as reencarnações. O que por vezes acontece, é que o espírito em boas condições intelectuais pode voltar à Terra em outra vida física, sem condições de se expressar, o que, contudo, não significa regressão. O que ele sabe, está registrado para a eternidade. Ser-nos-á de grande valor conhecermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e mediante o conhecimento, esforçamo-nos para praticá-lo, mesmo que seja na gradação que a vida nos apresenta, porque nesse esforço constante nascerá em nós uma luz que nunca se apagará, capaz de nos trazer para o coração momentos de paz e de alegria, a nos dizer que existe a felicidade. A lei soberana é saber espiritualmente, descer, somente para as formas que são transitórias e educativas. Recebemos condições de estudos pelas nossas necessidades. Deus está presente em toda a criação, e mais visível no centro da alma. Temos valores enormes que desconhecemos dentro da consciência e eles são nossa segurança nos caminhos da eternidade. Compete a nós outros buscá-los e absorvê-los. Essa é a nossa parte, a parte do filho cujo pai se empenha para que ele conheça. O homem pode descer na posição social até o zero,
Se essa for a vontade do Pai, se essa decida servir-lhe de educação para o aprimoramento. É por esse motivo que a alma passa de país para país, de família para família, sempre trocando de posições sociais. É, pois, um movimento constante, e é esse exercício que lhe faculta as reencarnações, que o espírito imortal conhece a verdade. Quando encontramos homens que nascem mutilados nos seus sentidos, não quer dizer que esses homens regrediram espiritualmente. A regressão é aparente, pois a alma conserva no seu reservatório de vida as lições assimiladas na grande escola de Deus, a vida, a natureza. Subir é uma realidade. Descer uma ilusão. Apeguemo-nos ao Evangelho de Nosso Senhor, da forma que ele revive no Espiritismo, que as lições de reformas, de entendimentos e de amor clareiam os pensamentos e dão forças para a vida que devemos levar em busca da libertação. Conhecemos o valor da ciência, da filosofia ou outras direções que podem expressar as leis da ciência. No entanto, não devemos nos esquecer do amor que, em forma da divindade, traz em si todas as nuances de vida e de paz para os corações. Fora dele, não haverá estabilidade para os espíritos. Assim falamos, porque a ciência e a filosofia precisam, para viver, desse mesmo amor. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 194, nunca degenerar. O espírito de um homem de bem, jamais volta à terra animando o corpo de um acelerado. Não há condições de um espírito retroceder em seus sentimentos. Ele sempre avança. Esta é a lei do progresso, que é força de Deus. No entanto, a alma de um acelerado em uma reencarnação, pode, em outra, voltar animando o corpo de um homem regenerado. Basta arrepender-se e continuar se esforçando, para não cair em faltas novamente. A própria matéria em si não degenera, não muda para pior, a não ser na forma. Tudo cresce nos caminhos de Deus e a nossa maior alegria é essa, a esperança que acude nossas venturas na aquisição das qualidades nobres que conhecemos, bem como de outras que desabrocham na criatura renovada. A marcha da evolução da própria civilização nos mostra o progresso em tudo, e em todos os lugares, nos homens e mesmo na natureza. Analisando as religiões, notaremos o quanto elas progrediram desde seus nascimentos. Isso nos prova que tudo melhora, a fim de alcançar novos dias de glória. A imortalidade é sempre a esperança de todas as criaturas. A doutrina dos espíritos tem a missão de colocar o homem mais perto com o mundo espiritual, treinando-o para uma constante comunicação, de sorte a trocar experiência e abrir campo de trabalho em favor do bem-estar da sociedade. Para isso, use a mediunidade como porta aberta para o diálogo entre vivos e mortos. E, acima de todas as coisas, vem trazer novas notícias da grandeza e do valor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, como sendo Ele um sol que aquece as nossas almas em todas as jornadas empreendidas. Ele faz-nos crer no valor da prece e do trabalho honrado, na sublimidade da caridade e no respeito às leis naturais da vida. Quem disse que o Evangelho de Jesus degenerou, esqueceu-se da misericórdia do Mestre, que aceitou que a boa nova do reino fosse envolvida na letra, uma vez que os homens, depois do quarto século, não tinham capacidade de viver esse Evangelho verdadeiro, na condição em que ele foi escrito. Jesus, por isso, prometeu, ainda em sua estada na terra, que enviaria outro Consolador, para fazer os homens crerem na grande esperança, relembrando tudo que ele tinha dito em espírito e verdade. Se não fosse assim, se houvesse degeneração, o Mestre não falaria da vinda do Consolador. Não houve, tornamos a dizer, degeneração. O que houve foi uma espera, para que essa humanidade criasse maturidade para entender o que foi dito pelo Mestre há 2000 anos. O progresso se encarregaria de aprontar, de educar os homens para esse grande evento, onde a felicidade pudesse não mais figurar como uma utopia. Agora conhecemos o Evangelho na sua plenitude, porém, não basta somente conhecer,
É preciso vivenciar os seus ensinamentos ou, pelo menos, se esforçar para essa vivência, para então passarmos de espíritos endurecidos, para seres conhecedores da verdade e libertos da ignorância. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 195, antes agora. Se desejarmos melhorar, tomemos essa providência logo, não deixemos para amanhã, pois será um dia a mais a retardar a nossa libertação. Nunca se deve pensar que, se a vida é eterna, tem-se muito tempo para o aperfeiçoamento. Na verdade, a evolução é demorada, contudo, é progressiva, e temos uma função importante no nosso despertamento espiritual. Deus certamente não tem pressa, por saber e conhecer as leis que criou, no sentido de que a harmonia se estabelece como ordem divina. Porém, Ele é onisciente, o presente, o passado e o futuro para Ele não existem, por sentir o todo, não havendo dimensionamento para o tempo e o espaço, do seu entendimento sublimado. Não nos é possível falar de Deus na sua total realidade, por nos faltar perfeição para tal. Somente o perfeito pode falar da perfeição na sua grandiosidade absoluta. Tudo o que falamos de Deus, ainda estaremos diminuindo. A alma, encarnada ou fora da carne, que pensa em ludibriar as leis de Deus, se engana. Esse fato é inspirado pela ignorância. Tudo o que fazemos e falamos, pensamos e sentimos, fica gravado primeiramente em nossa consciência, depois, no éter cósmico, que pulsa no universo como se estivesse presente em todos os lugares na mesma hora. Com o hálito de Deus, desaparecem as distâncias e deixa de existir o amanhã, fazendo-se no coração do Criador um eterno presente e uma felicidade sem mácula. As limitações são para os homens, e elas vão desaparecendo com o seu crescimento. Se queremos compreender um pouco da nossa vida e da vida que nos rodeia, estudemos, meditemos e oremos, trabalhando. Esses são os caminhos que a sabedoria nos indica para que possamos compreender o amor e passar a amar a tudo e a todos. Quem não deseja melhorar? Até os próprios animais, pelo poder do instinto, procuram sempre o melhor, e a razão confirma esse posicionamento das almas. Por que deixar para depois, se podemos fazer agora alguma coisa em nosso próprio benefício? Esforcemo-nos, mesmo que nos custe suor e sacrifícios. Se erramos hoje, trabalhemos para não errarmos de novo amanhã, porque a luz se acende no aperfeiçoamento espiritual, dia a dia, passo a passo. Não esperemos somente por Deus, acreditando que Ele, sendo Pai, faz tudo por nós. Ele mesmo deixou uma parte para cada criatura. O que Ele já fez em nosso favor já é grandioso. Usemos de todas as nossas forças, aproveitemos as oportunidades que surgem em nosso caminho, e avancemos. O que pudermos fazer hoje, façamo-lo, porque no amanhã faremos mais, se já começamos. Quando alguém deseja deixar para outra oportunidade, ou para depois da desencarnação, o seu aperfeiçoamento moral, isso mostra falta de maturidade. Essa pessoa ainda dorme e não quer acordar, porém, o Senhor tem os recursos para fazê-lo despertar, que, geralmente, são dolorosos. Todavia, essa é a vida, e quem a criou sabia de todos esses detalhes de aprimoramento dos espíritos. A alegria de todos é que há sempre uma esperança para todas as criaturas de Deus. E que o Senhor nos abençoe sempre. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 196. É necessário que o espírito passe por todos os tipos de tribulações, para serem elas escolas onde se aprende a viver melhor. Tirar as tribulações dos espíritos é o mesmo que tirar as crianças de junto dos pais, e a juventude das escolas. São indispensáveis os problemas e as dores nos caminhos da humanidade, pelo menos na faixa evolutiva em que ela se encontra. Eis porque são necessárias várias reencarnações para a alma,
como sendo oportunidades de aprimoramento espiritual e educandários de elevado poder, disciplinando e prometendo um porvir cheio de luz e de paz. O espírito é a luz divina e recebendo inúmeras oportunidades de crescer ante a vida. No entanto, esse crescimento requer muitos esforços e incontáveis problemas, de modo a levar a alma ao verdadeiro discernimento, compreendendo que, sem amor, não existe solução para todos os desempenhos. Deus processou meios pelos quais os espíritos recebessem assistência de compreensão em muitas atividades, sendo que em uma existência terrena não daria para que o espírito conhecesse de onde veio e para onde vai. As vidas são sucessivas, quantas forem necessárias, objetivando o aperfeiçoamento do espírito. Não de desperta por simples querer, por xaropes ou pílulas. Isso é processo do tempo, que amadurece os sentimentos em todas as vias do saber. Quando se vê um espírito encarnado ou desencarnado que já atingiu a libertação, é bom que se lembre da sua jornada, o que ele já percorreu pelas vidas múltiplas. Ninguém compra a tranquilidade, assim como não se vende felicidade, que é conquista. O preço é esforço, dor, sacrifícios e tempo, e nestes meios surgem as bênçãos de Deus, computando todas as qualidades e convertendo-as em luz para o viajor honesto e trabalhador, que percorreu todos os caminhos de aprendizado. É necessário que isso aconteça, para nascer no coração o sol da esperança. O corpo é um depurador, que vai modelando a alma passo a passo, de vida em vida. E a alegria de viver é a felicidade recebida como prêmio de jornadas avançadas. Que Deus nos abençoe, para que tenhamos sempre coragem de lutar dentro de nós e vencer todas as dificuldades. Conhecendo a nós mesmos, tornaremos a vida mais fácil e mais alegre de ser vivida. Nunca pensemos que alguém vai nos trazer a felicidade, ela deve ser descoberta por nossos próprios esforços. Poderemos encontrar quem nos dará toques, para a compreensão dos meios de adquiri-la. Essa é a misericórdia e a bondade de Deus. Sempre encontramos um sireneu. Até o Mestre aceitou sua cooperação, e nós, sempre o procuramos. Eles valem muito, principalmente quando chegam para nos ajudar na subida do Calvário, com a nossa cruz que sempre pesa. O que devemos aprender é tirar de todas as tribulações as lições que elas nos trazem, evitando repetições das dores. A natureza é cheia de lições elevadas. É um livro de Deus aberto a quem já quer lê-lo. Comecemos a estudá-lo agora, porque em torno de nós as suas páginas estão nos convidando ao grande entendimento. Notemos bem que as suas letras são mais vivas que o comum dos livros, e elas falam mais perfeito que as bocas dos homens, porque falam a verdade. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 197, nível do adiantamento do espírito. Uma criança pode ser muito mais adiantada do que um adulto, basta que aquela tenha tido mais experiências nas suas sucessivas reencarnações. O fato de ser criança não quer dizer que é um espírito primitivo. Somente o corpo se encontra pequeno, o espírito pode ser grande na escala espírita. Entretanto, encontramos muitos espíritos vestindo a roupagem de criança, que verdadeiramente o são na ordem evolutiva. Pode-se tratar de espírito novo ao qual falta o despertamento espiritual. As suas qualidades dormem e somente o tempo tem o poder de acordá-las. Podemos identificar, e isso é fácil, se uma criança tem boas qualidades espirituais, pelo seu comportamento, pela sua inteligência e pelos seus sentimentos. Ela mostra o que é, e mesmo o que foi no passado. As diversidades de comportamento nós encontramos em tudo que se move, e todos nós estamos subindo uma grande escada em direção à luz, sob as bênçãos de Deus. Entre os próprios animais observamos as diferenças, uns mais mansos, outros violentos, nas plantas, umas delicadas, outras selvagens. Um espírito que se encontra animando uma criança, em muitos casos, é mais evoluído que seus próprios pais, e isso é frequente no seio da sociedade humana. Por vezes,
São os mesmos ancestrais de volta, com as experiências que granjearam, com novos aprendizados no mundo espiritual, que trazem para novas experiências na carne. A vida é uma constante aprendizagem. Os adultos devem, e é sua obrigação, cuidar das crianças e dos velhos, porque, se a criança é o futuro, como todos afirmam, o velho é a criança do porvir. São mudanças pedidas pelas leis da reencarnação e dos reencontros. A luta da doutrina dos espíritos é a educação, é transformar o homem velho no homem novo, é fazer acordar os dons de ouro no vaso de barro. Se uma criança é rebelde, devemos estudá-la e procurar aparar as arestas desta alma, que se encontra em um fardo de carne e formação, porque é ensinando que se aprende, é instruindo que se instrui. O que seria dos professores, sem alunos? Como testariam o que aprenderam? Os encontros de pais com filhos, de professores com alunos e de inimigos com inimigos aqui enriquecem os celeiros dos dons da vida e despertam valores nunca antes sonhados pelos homens. Compete a cada alma, onde estiver, buscar esse entendimento, por ser esse caminho o caminho da luz, onde encontramos e desfrutamos a felicidade. Quem trabalha ajudando as crianças, sempre é instrumento de benfeitores espirituais encarregados de tal fato, servindo-se de médiuns da educação infantil, desde que o faça com amor. Assim se opera com a velhice, e em tudo que se faz com carinho e caridade, Deus se encontra mais visível para os de boa vontade. O que doamos para as crianças em todas as formas educativas, elas transmitem para gerações que as sucedem, como os que deram, receberam de outras fontes. Essa é a lei do amor, sustentada pela verdade. Tratemos as crianças como se elas fossem anjos, embora nem sempre o sejam, e procuremos dar-lhes o que estiver ao nosso alcance, em educação e amor, que Deus nos abençoará. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 198. Qualidades do espírito. Não é o fato de uma criança ter falecido em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como de costume se fala em outras religiões. Ela se agrupa, depois da morte do corpo físico, em esferas condizentes com o seu tamanho evolutivo, por suas qualidades espirituais. Ninguém faz anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual. É o tempo, sob as bênçãos do Criador. Pode acontecer que o corpo de uma criancinha esteja sendo animado por um espírito angélico, assim como, em muitos casos, anima uma criancinha um espírito de condições inferiores. Quando cresce, ele se denuncia, exteriorizando o que realmente é. É pela vivência que reconhecemos quem se encontra animando esse ou aquele corpo, seja da idade que for. Conhecemos a alma por suas qualidades, e essas qualidades as reconhecemos na vivência do dia a dia. Passamos por diversas provas no cadinho da vida, e a vida nos educa como sendo filhos do seu coração. Ela não se esquece de nos ministrar aulas a todos os momentos, pelos fios do amor, conquanto esse amor pode nos vir por meios diferentes daqueles que esperamos. As leis de Deus são verdadeiras e iguais para todos os seus filhos, porém, cada qual recebe sua influência de acordo com a sua evolução. Certamente que um animal não pode receber o mesmo tratamento que um ser humano, nem esse o de anjos. Contam nesse transe de merecimento, as condições espirituais, os valores adquiridos. Eis a beleza da vida, pagando o salário correspondente ao trabalhador. Muitos, em muitas religiões, acham que pela simplicidade das crianças, por não existirem erros nos seus caminhos, por lhes faltar o tempo para errar, quando desencarnam em tenra idade têm seguro seu lugar no céu. O céu é lugar de quem merece. Ela, a criança, não errou, mas também não acertou. Ainda mais, temos o fato da reencarnação. A criança pode pertencer, na escala da vida, a uma posição elevada. Se assim for, certamente que irá para o lugar a que fez jus. No entanto,
Se ela ainda não adquiriu a tranquilidade de consciência, tornará a voltar à Terra ou a outro mundo para continuar sua jornada e viver experiências que lhe trarão a felicidade. A alma deve despertar o que traz por dentro, e esse fato só ocorre no decorrer dos milênios sem conta. Não poderia ser de outra forma, pois todos passam por esses processos, obedecendo à justiça do Criador. Se alguns espíritos saíssem das mãos do Pai já com todas as condições de permanecerem nos céus, e outros passassem por provas e tropeços, onde estaria o amor? A razão nos diz o contrário. Todos têm os mesmos direitos e deveres, e os que estão à frente, saíram pelos caminhos da vida primeiro. Quem saiu depois, também chegará ao porto seguro desfrutando do amor que semeou na imensa lavoura do tempo. Cuidemos das crianças sem nos esquecermos dos idosos, porque já participamos destes estágios e voltaremos a ele no momento em que o Senhor achar conveniente. Se plantamos educação nas diretrizes do amor, colheremos paz na plenitude da verdade. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 199, Interrupção da vida na infância. A curta duração da existência de algumas crianças é, por vezes, influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. O que ficamos devendo, haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente, como caso mais fácil, um espírito que somente deve dias, ou meses, e mesmo anos para conquistar sua alforria na terra, passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também para provações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com esse fato que abala os seus sentimentos. O nada se perde, cabe nesses acontecimentos. Tudo se transforma em lições valiosas, na Universidade de Deus. Tudo isso se explica pelos processos das vidas sucessivas. Elas são as chaves com as quais abrimos as portas de muitos conhecimentos espirituais. Não blasfememos quando da perda de uma criança, desde quando tenhamos usado todos os recursos possíveis para sua continuidade na Terra. Deus sabe o que faz. E os agentes da divindade se encontram trabalhando em toda parte, nos dando assistência no que se refere à vida e ao nosso despertar para as realidades espirituais. As idades em que os espíritos deixam o fardo físico na Terra são diversas, na diversidade das necessidades de cada um. Basta que olhemos com os olhos da alma, e compreendamos com a compreensão que a vida nos dotou. Tanto se vive por fração de minuto no mundo corpóreo, como por mais de um século. O Senhor é consciente do que sucede na sua vinha, que poderemos chamar de vinha de luz. Não existe injustiça em nós, nem fora de nós, nos espíritos, nem nas coisas. Tudo tem uma razão de ser na vastidão infinita da criação. Poderemos viver felizes, no entanto, essa felicidade dependerá do nosso esforço, porque Deus já nos deu todas as oportunidades de adquiri-la. Despertemos, caminhemos e confiemos, que Deus se encontra onde estivermos. Ele se acha onde não pensamos, Ele é vida que radia até mesmo onde não há criação. Apesar de tudo que pensamos sobre Deus, ainda assim, não encontramos o perfil do Senhor. Ele está além do raciocínio humano. Se ainda não nos conhecemos, como querer conhecer Deus? As distâncias são imensuráveis. Estamos vivendo no finito, assim, como conhecer e explicar o infinito? Fomos criados por Ele, e Ele é incriado. Qual a mente que pode explicar o que não foi feito? Qual a matemática que pode somar, onde não existem números? Até os modos de adorar a Deus na Terra são rudimentares. Somente palavras não prendem a atenção do Criador, soberano do universo. Não nos preocupemos com a curta ou longa duração das existências na Terra, com muita saúde dos povos e enfermidades sem conta. Estamos passando por meios diversos de despertamento das qualidades espirituais e somente receberemos o que Deus determinar como sendo melhor. Procuremos sempre estudar as mensagens espirituais,
que elas nos falam muito das leis espirituais e da bondade e misericórdia de Deus. Nessa conscientização, passaremos a amá-lo acima de todas as coisas e depois compreendê-lo, amando o próximo, que é a nossa continuação. Somos todos irmãos inseparáveis, e o que fazemos com ele e por ele, estamos fazendo por nós mesmos. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, Questão 200, Sexos dos Espíritos. Essa pergunta é feita com frequência há muito tempo. Existe sexo nos espíritos? No entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala